Deixa eu colocar, a gente começa a partir de agora o nosso Se Persista. Ó, o André já entrou. Tema: o peso do que nós vemos. Eu acho que esse seja o título, né? Exatamente esse é o título, essa é a ideia. Eu não sei exatamente qual o título que ficou como destaque na live. Aula gravada. Obrigado. Já contei para todo mundo que agora você é o diretor do Drey, viu? Todo mundo tá sabendo. Vou fazer a publicação depois só pro forma. Bom, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite Michele, Amira, boa noite para Isa, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, pessoal, a gente começa a partir de agora o Se Persista, cujo tema é o peso do que nós vemos. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu inclusive trouxe o meu cabo do celular e eu não sei onde eu coloquei esse cabo do celular. Então eu fui no carro, achei, tá aqui. Se precisar do cabo do celular, nós vamos usar. E nós vamos conversar sobre o peso do que nós vemos, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Imagine que você estivesse chegando para fazer a prova do concurso. Então, o seu nome é João ou é Maria e você está chegando para fazer a prova do concurso da magistratura, por exemplo. Maria entra para fazer a prova. Ela começa a pensar o seguinte: existem 10.000 pessoas fazendo essa prova. Esse concurso tem uma duração de 1 ano e meio, até a data da posse. É muito difícil passar em uma primeira fase. Mas passar na primeira fase não é a garantia de que eu vou passar na segunda fase, nem na prova oral, nem nas sentenças que fazem parte da segunda fase, mas elas se desdobram. Eu poderia ter estudado mais. Eu não me lembro de algumas matérias. Eu não domino muitas matérias. Existem pessoas que estão estudando há mais tempo do que eu. Existem pessoas que têm mais facilidade do que eu. Existem pessoas que estão estudando mais horas por dia do que eu. Existem pessoas mais preparadas do que eu. Nessa prova vão ser cobrados temas de direito ambiental, de direito tributário, de direito empresarial, de direito eleitoral. E eu sei muito pouco dessas disciplinas. Eu tenho tempo para fazer essa prova, mas é um tempo corrido, é um tempo que passa rápido, é um tempo que eu não sei explicar como, mas é o único tempo que eu tenho. Eu tenho que terminar logo, porque depois eu tenho que passar por cartão de resposta. Eu conheço gente que não conseguiu passar por cartão de resposta a tempo e que não conseguiu terminar a prova a tempo e que teve que chutar as últimas 10 questões. Essa é Maria ingressando na prova. Maria, do ponto de vista estritamente jurídico,
ou técnico ou da realidade do concurso, ela tece considerações absolutamente verídicas. Há 10 mil candidatos aqui, há muitos que sabem mais do que eu, há muitos que estudam há mais tempo do que eu, há muitos que mesmo estudando há menos tempo têm maior facilidade, têm mais facilidade do que eu, há aqueles que estudam mais horas por dia do que eu. Há temas que eu desconheço, há temas que eu conheço, mas não domino, e há matérias nas quais eu tenho menor dificuldade e que necessariamente estarão na prova. Eu tenho um tempo para fazer a prova, há quem não consiga entregar a prova a tempo. Eu preciso deixar um tempo para a folha de respostas. Todos esses raciocínios de Maria estão corretos, porque verdadeiros, e estão errados, porque geradores de uma ansiedade, de um medo e de uma insegurança que só tem o condão de prejudicar Maria. Qual é o tamanho daquilo que nós vemos? O tamanho é exatamente o tamanho da que nós damos àquilo que vemos. Eu posso ser Maria e posso estar chegando na prova. Eu posso dizer que na verdade é só uma prova, que eu tenho um tempo razoável para fazer essa prova e que é só uma prova. Eu posso ir pensando que eu já venho estudando há um bom tempo, que às vezes na vida a gente dá sorte e que eu não dei sorte em muita coisa na vida, então vai que hoje é meu dia de sorte e vão cair temas que eu sei, e os que eu não sei chutarei e acertarei. Eu posso pensar que eu só tenho que marcar as assertivas e que minha vida só tem chance de melhorar, porque se eu for muito mal nessa prova, amanhã é segunda-feira e as coisas continuam como estão ou continuarão. É só uma prova. E eu posso concluir no sentido de que, via de regra, quem faz 75% da prova é aprovado. Eu só preciso fazer 75% da prova. Eu não tenho concorrentes. O meu concorrente sou eu mesmo. Pouco importa que haja 10 mil pessoas fazendo a prova. Poderiam ser 100 mil. Isso não mudaria em nada. Ponto de corte, via de regra, é 75%. E é isso que eu preciso fazer. Então podem lotar o estádio e será 75%. O número de candidatos não faz diferença. Então eu gostaria de pensar com você e dizer para você que os dois pensamentos são verdadeiros. Quem pensa que é só uma prova e que basta fazer 75%, que vem estudando há tempo, ainda tem a chance de contar com a sorte, pensa algo que é verdade. Quem pensa que são 10 mil pessoas, que há pessoas mais competentes, que é difícil não passar, que o concurso é demorado, que a primeira fase não garante a segunda, e que há matérias que o sujeito não domina e outras que mesmo que ele domine em parte, tem temas ou possuem temas que ele não domina. Isso também é verdade. Maria 1 é a ansiosa. Maria 2 é a otimista, digamos assim. Quem é você no dia da prova? Quem é você
no dia a dia, na rotina. Você é a Maria ansiosa que está enxergando 1 milhão de dificuldades reais para os seus estudos e para a sua aprovação? Ou você é a Maria otimista, a Maria 2, que está enxergando que na verdade é só uma prova e que você precisa tirar 75%? Não há concorrência. Não há concorrência. E então você vai estudando. Porque na verdade, se você pensar, o seu grande desafio é com você mesmo. Quando você estiver resolvendo provas em casa e fazendo 70% ou mais das provas, você entrou na briga. Você já pode ser juiz. E o próximo concurso pode ser o seu. Então não é a concorrência. Não é. É você e você. Qual é o peso que você dá àquilo que você vê? É o peso que os seus pensamentos conferem àquilo que você vê. Se os seus pensamentos são bons, todo o seu corpo é luz. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é luz. E isso é Bíblia. Qual é o peso que você dá para aquilo que você vê? Eu gostaria de convidar você a mudar a sua forma de enxergar a verdade. Porque por cima da verdade há uma veste que nós colocamos na verdade. E essa veste pode ser belíssima e pode ser assustadora. E quando ela é assustadora, nós nos distanciamos da verdade, apesar de conhecermos, de sabermos onde ela está. Mas quando nós colocamos uma veste belíssima na verdade, então nós nos aproximamos da verdade, e nós queremos a verdade, e nós admiramos a verdade, e nós encaramos a vida como ela é, mas com um vestido bonito, com os olhos que são luz. Hoje pela manhã eu palestrava numa universidade aqui, na Faculdade de Direito em Brasília, Faculdade de Processos, e eu dizia, o tema da palestra era: se eu estivesse na graduação hoje, o que eu faria, né? Então eles me convidaram para conversar com os estudantes de Direito de lá. E eu ressaltei algumas coisas para eles. A primeira delas é que o futuro é virgem. Sempre o futuro é virgem. Sempre o futuro nunca existiu. Sempre não existe ninguém mais disciplinado do que você no futuro. Não existe ninguém mais aplicado que você no futuro. Não existe ninguém mais leve do que você no futuro. Mais amoroso, mais carinhoso, mais racional, mais direito, mais honesto, mais companheiro, mais solidário, mais estudioso, mais sonhador, mais otimista. Não existe, porque o futuro é virgem. O seu passado produziu o seu presente, mas é o seu presente que produzirá o seu futuro. Então, na verdade, se você quer viver esse futuro, se você olha e enxerga um futuro, é preciso que o seu presente guarde coerência com aquilo que você quer. Mas o seu presente começa agora. Amanhã é futuro, mas logo pela manhã já será presente. Então eu gostaria de fazer um convite à mudança. Se você tem sido indisciplinado, se você tem praticado o auto-engano, se você tem perdido tempo com sentimentos ruins, com discussões infrutíferas, com pensamentos que
que tornam os monstros maiores do que eles efetivamente são, eu gostaria de convidá-lo a não se enganchar, me valendo de uma expressão que a minha professora de Mindfulness usa, não se enganchar nesses pensamentos e passar então a liberar esses pensamentos. Eles vêm e eles vão, e você continua bem. Você sente raiva por um momento, mas você permite que a raiva passe. Você não vai ficar enganchado nesse pensamento, nesse sentimento. Tudo bem. É tudo bem se sentir cansado. Tudo bem ter raiva por um momento. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então eu gostaria de convidar você a ser uma pessoa mais leve e comprometida a partir de hoje. Quando for dormir, se pensamentos ruins vierem, você deve, do ponto de vista racional, compreender que são apenas pensamentos, que eles não valem sua noite de sono, que não haverá resolução do problema assim, e que você merece dormir, e que depois, pela manhã, você vai resolver isso. São apenas pensamentos, e tudo bem. Todo mundo tem algumas angústias, e tudo bem. Todo mundo tem algum problema, e tudo bem. Faz parte da maturidade admitir esses problemas e resolvê-los na medida do possível, levando tempo. A magistratura, o concurso demora 1 ano e meio. Demora. Mas se essa é a regra, tudo bem. Eu vou crescer com leveza, aceitando as regras. E aí eu vou crescer com tranquilidade. Algumas pessoas estão casadas com filhos e estudando para concurso. Outras pessoas estão solteiras, em casa e estudando para concurso. Há aquelas que trabalham e estudam, há aquelas que só estudam. Há quem tenha 22 anos e tenha começado a estudar já. Há quem tenha 42 anos e tenha decidido começar a estudar agora. Há quem tenha passado 10 anos no escritório de advocacia e há quem não tenha passado um único minuto. Desde a faculdade vem estudando. E todas essas pessoas são do bem. O fato de um jovem de 22 anos, por exemplo, passar em um concurso difícil, ou de 25 anos, não significa que ele teve todas as condições favoráveis. Significa que ele aproveitou uma oportunidade. E nós que estudamos sabemos como é difícil aproveitar essa oportunidade. Então é um mérito. Então tudo bem. Então é admirável. Mas eu tenho uma realidade, você tem uma realidade, e tudo bem. Isso não me faz melhor do que você, nem faz você melhor do que eu, e nem João melhor do que José, nem José melhor do que João. É essa pluralidade que enriquece. É conversar com o aluno que enriquece. É essa abertura ao diálogo, ao crescimento, ao respeito, à empatia, à capacidade de ouvir o outro, que faz com que você cresça, que você compreenda a vida, que você amadureça. E essa é a ideia. Eu gostaria que você, a partir de hoje, fosse senhor sobre os seus pensamentos. Os seus pensamentos vêm, mas você então vai, sem nenhum julgamento, sem nenhuma prisão, sem nenhuma condenação, dizer para eles irem embora.
porque é preciso chegar, é preciso que cheguem também novos pensamentos. Quando você for estudar, tenha atenção plena. Muitas pessoas estão vivendo realidades diferentes, mas você é uma pessoa e essa é a sua realidade. Você estuda para concurso e tudo bem, é lícito, é correto, é o seu sonho, é o caminho que você escolheu, é um caminho bonito, é um caminho com algum sacrifício, com um sacrifício relevante até a aprovação, mas que passa. Então tudo bem, passa, passa, passa. Então é preciso ter essa leveza, esse caminho vai passar. Essa é a minha realidade. Eu que estou conversando com você aqui, estudei durante anos para concurso público. Eu que estou conversando com você aqui, eu fui reprovado em prova. Eu que estou conversando com você aqui, na época que era permitido ao juiz fazer coaching, eu fazia. E numa noite foi cancelado. Não era mais permitido. No dia seguinte, eu não fazia. Foi algo que no dia me impactou. Mas era preciso me reinventar. A vida havia mudado. A vida muda. Muda sempre. Muda de uma forma que nós não imaginamos. E tudo bem. Eu vou seguir da forma como eu vou seguir. E não há problema. Não há problema em ter problema. Porque o problema é da vida. Só não tem problema quem não tem mais vida. É da vida o ter problema. E é da vida o resolver problemas. Tudo bem. Se isso de alguma forma o consola, saiba que há muito mais pessoas, muito mais gente desejando o que você faz hoje do que pessoas que não querem ter a sua realidade hoje. Se as pessoas pudessem escolher, grande parte delas estaria estudando. Então sinta-se um agraciado, graça, favor e merecido, um abençoado por Deus, que permitiu que você tivesse a oportunidade de estudar. E é tão bom aprender. Direito empresarial, o André já está falava aqui de título de crédito. Eu nunca gostei de título de crédito. Eu nunca gostei de SA. E são dois temas em direito empresarial que efetivamente nunca gostei. Letra de câmbio, duplicado, nunca gostei. Mas eu tinha que estudar. E se isso estava na disciplina e eu tinha que estudar, tudo bem. Faz parte. Eu me recordo que na minha prova da magistratura, nas 24 horas anteriores, foi lançado o ponto, né? E o meu ponto em empresarial era SA. Disse, meu Deus, SA, eu não sei. Aí li o resumo, falei o que eu sabia, e quando eu não sabia, fingia que sabia. E aí deu certo, né? A gente tem que entender isso. Toda matéria boa tem uma parte chata. Mesmo o direito penal, parte geral, que é maravilhoso, tem algumas partes que são chatas. Tem alguns estudos que são chatos. E aí você não vai gostar tanto de estudar. Hipóteses de extraterritorialidade condicionada da lei penal, por exemplo. Não é um assunto dos mais agradáveis, mas faz parte. Tudo bem que em penal geral, mesmo que a chata é bom, mas faz parte.
E nós temos isso em procedimentos especiais, processo civil. E a gente tem isso em cada matéria, que por mais que você goste, trará pontos ruins. Porque essa é a vida. O sujeito se casa com alguém, e esse alguém é muito bom, mas tem defeitos. Tem uma parte da pessoa que é muito chata. Tem uma parte da pessoa que é difícil de engolir. E aí você vai fazer o quê? Essa é a pessoa. Em parte ela vai evoluir, em parte ela vai ser chata a vida inteira. E aí você tem que entender que a pessoa foi feita sob medida por Deus para você, até na parte chata. Porque é aí que você aprende a ter paciência, a ter empatia, a não ser apenas do jeito que você quer, a ceder e, portanto, faz parte. Eu gostaria de deixar para você hoje a ideia de que você precisa desenvolver uma visão racional do momento pelo qual você passa e uma visão leve. Esse sou eu, esse é o meu estudo, essa é a minha realidade, essa é a minha dificuldade, esse é o ponto. E aí, a partir daí, que eu vou construir a minha história. Eu estou construindo a minha história. Eu estou construindo a minha vida. Então, nesse momento, eu estou colocando tijolos. É natural que eu sue, é natural que eu me canse, é natural que eu perceba que são mais tijolos do que eu imaginava. E tudo bem. Essa é a vida. Bom, pessoal, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi uma honra ter todos vocês aqui online. Um grande abraço a todos e a gente se encontra aí. Até mais. Tchau, tchau.